O programa Nas Redes da Caridade está ao vivo agora com vocês para novamente discutirmos, conversarmos sobre algum assunto que nos interessa. Hoje teremos como assunto a vida fora da Terra. Esse é um questionamento, é uma pergunta e que hoje nós três, eu, Dr. Nilson e o D'Alessandro, iremos discutir com vocês, conversar com vocês, se realmente existe possibilidade de ter vida fora da Terra. Será que existem outras pessoas iguais a nós, morando em outros planetas? Essa é a pergunta e vamos ver o que a doutrina espírita, os espíritos nos dizem a respeito desse assunto. Sejam todos bem-vindos a esse programa que está sendo reproduzido no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não deixe de você compartilhar, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer o seu comentário e assim colaborar para que todos nós tenhamos um bom programa. Então, sejam bem-vindos, o nosso bom dia. E eu vou iniciar já com o professor D'Alessandro, dando o seu bom dia, fazendo as suas considerações iniciais, mas também já pedindo que o D'Alessandro fale alguma coisa, principalmente que no Livro dos Espíritos nós temos esse assunto que foi abordado pelo professor Allan Kardec e foi assim explanado, foi colocado pelos bons espíritos acerca desse assunto. D'Alessandro, bom dia, seja bem-vindo. Por favor. Bom dia a todos, gratidão por acolher na vossa casa física, na vossa casa mental. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar de diversas questões a respeito das diversas moradas na casa do Pai, né? O título é assim: Encarnação nos diferentes mundos, questões 172 e seguintes. Questão 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Resposta: não, não todas. Mas os diferentes mundos a que passamos neste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Aí, outra, por exemplo, 174. Voltar a habitar a Terra uma necessidade? Resposta: não. Mas se não progredistes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Então é interessante que aqui ele já começa a mostrar essas diferentes moradas e o convite como espírito imortal de habitarmos o mundo na condição de escolas. Né? Tá. Pessoal, então, Dr. Nilson, bom dia. Eu gostaria de fazer que o senhor fizesse uma colocação. Então ele está falando assim que é uma das os planetas mais materializados, é o nosso, e mais atrasados. Bom dia, o que o senhor pode nos falar aí? Bom dia, muito obrigado por você estar ligado com esse programa. Um abraço forte em cada um de vocês. Que a paz de Jesus fique com todos. Essa lição, ele está chamando a atenção, que é um dos planetas ainda, porque os espíritos sempre dizem que a Terra é um planeta de prova e expiação. Quer dizer, não é mais atrasado, existe mais atrasado do que o nosso. Mais atrasado, o que seria? O mais primitivo, eles usam os termos primitivos. E diz o seguinte: o nosso é de prova e expiação, e vai tendo, na minha ótica, deve ter milhares de planetas iguais a esses nossos, milhares e milhares, se não for bilhões, inferior a esses nossos, e também milhares e milhares, se não for milhões, superiores a esse nosso. Certo. Porque a superioridade está de acordo com os próprios habitantes daquele planeta. Então nós temos que entender que essa esfera dos planetas, dos estudos, assim, experimentalmente, para ir para a prática mesmo, nós temos só 50 anos que começamos a estudar, que é quando o homem foi à Lua. Foi a primeira viagem fora da Terra que o homem faz mesmo para valer, essa viagem da Lua. Certo. Então nós temos pouco tempo ainda de pesquisa nesta área, porque ainda tinha que encontrar materiais até para fazer essa viagem, quanto mais para fazer pesquisa. Mas os cientistas, de um modo geral, eles têm tanta certeza que tem vida fora da Terra, que é uma das teses do mundo científico hoje, é procurando a possibilidade de vestígios de vida em outros planetas. Eles têm
praticamente quase certeza. Certeza ele só terá quando Encontrar. descobrir. Agora, o Espiritismo, como os espíritos ajudaram nessa formação desse trabalho, eles já tinham certeza. Então, eles afirmaram com certeza, sim, existe vida fora da Terra. Eles afirmaram, garantiram. E eles ainda diziam o seguinte, olha, o Mestre Jesus, que é o grande sábio aqui do nosso planeta, ele garante que há muitas moradas na casa do Pai. Ele está chamando a atenção para esse fenômeno. Então, que existe vida, ninguém tem um pingo de dúvida que tem. Eu não tenho um pingo de dúvida. Certo. Eu lembro quando o Chico Xavier perguntaram para ele, Chico, e esses animais, como é os animais do outro lado? Ele falou, tem muitos animais, eu vejo. Ele disse, eu inclusive vejo algumas espécies que já não existem mais aqui na Terra. E espécies, às vezes, linda, bonita, que eu fico impressionado vendo a beleza. Aí ele disse, mas existe muitas espécies que estão desaparecendo aqui, mas não está desaparecendo, ela continua existindo. E muitas... Aí ele diz, algumas são até permitidas para outro planeta sair daqui. Não é o comum isso acontecer, mas ele disse tem muitos animais em outros planetas. Eles descrevem isto. Então essa vida não é só do espírito na evolução do homem, o superior ao homem, seres angelicais. Tem ainda nos animais e deve ter vida lá nas plantas, bactérias e fungos e vírus e alguns tipos de vida que nós nem temos ideias que existe, deve existir. Então eu vou aproveitar o gancho do Alessandro. Você que é da área da física, o que a física hoje, ortodoxa, fala sobre essa questão dessa possibilidade? Ele vê possibilidade de haver vida fora da Terra, Ana? Ah, sim. No departamento de astronomia normalmente tem uma matéria da graduação e também na pós-graduação chamada astrobiologia. Ela é recente perante os outros conceitos, né, da astronomia, tais como mecânica celeste, formação do sistema solar e das galáxias, e justamente tem essa ênfase, a ênfase da física, da química, da biologia e da geologia, que é estudar vida, e para eles vida os cientistas começam com as bactérias, né, até chegar no grau máximo, que seria o ser humano. Conversando, assim, fora das aulas, assim, depois que acaba a aula, eu entrevistei mais de 70 professores do Departamento de Astronomia e Geofísica da USP. A maioria deles acreditam em vida como a nossa. Eles não acreditam em vida que é demonstrada nos filmes de ficção hollywoodianos. Seres mais inteligentes que vêm aqui maltratar a gente e maltratar os bichinhos. Isso eles não acreditam, que seria uma vertente da ufologia. Mas a vertente que o Espiritismo defende, que muitos deles nem conhecem o Espiritismo, dos pesquisadores da USP, de que existem seres como a gente moralmente evoluídos e se encontram afastados, não vêm se comunicar devido à nossa imaturidade, é a tese de muitos deles, assim, no seu íntimo, na sua crença como cientistas. Certo. Ô, doutor Nilson, eu estava vendo assim, o que leva o ser humano a achar que só existe ele? Por exemplo, o planeta Terra. Achar, quem vive aqui, nós que aqui vivemos, falar, não existe vida fora da Terra, só existe, nós somos únicos aqui. O que leva a esse tipo de conduta, de pensamento? É pelo próprio atraso do ser humano? Nós, no nosso processo evolutivo, isso é um conceito científico, nós evoluímos do egoísmo infantil para o altruísmo adulto. Então, quanto mais egoísta, mais infantil o seu saber, o seu conhecimento, mais egoísta ele é. Egoísta, então, ele acha que ele é o centro do universo, que não existe nada, que o homem é a última palavra e assim por diante. Psicologicamente, então, isso é um fato. É um fato. Nós evoluímos do egoísmo infantil para o altruísmo adulto. Isso faz esse processo. Então, o espírito atrasado, ele pega, por exemplo, a criança, ela é dela ali, o mundo dela é aquele, a mãe dela, o pai, aquele mundinho dela ali. Ela ainda não abriu o leque para o entendimento. A proporção que ele for abrindo o leque para o entendimento, não só o conhecimento e também a quebra do próprio egoísmo dele,
e junto do egoísmo, do orgulho, quando ele vai quebrando isto, ele vai abrindo o leque. Você imagina, o universo, hoje se sabe, mais de 250 bilhões de sóis. Imagina, cada só desse uma quantidade de planetas que tem aí, estrelas. Então, a quantidade de planetas e estrelas aí que tem no universo... Coisa fantástica. O conhecimento nosso, porque e Deus ia permitir isso tudo de graça. Só a Terra teria, e essas outras aí girando. E para quê? Para animar a gente? Nem animar, porque a gente só vê pouco, a gente nem vê muito. A gente começou a ver alguma coisa depois de Galileu, que apareceu a luneta. A partir antes de Galileu, ninguém sabia nada. Não sabia nada. Galileu deu os primeiros passos nessa compreensão. E aí... nós não temos nenhum pingo de dúvida, porque lembra-se, é tudo recente. Você vê, até pouco tempo, o homem nem sabia o que é célula. Aí que descobriu a célula, aquela revolução. Aí quando descobriram, que foram o microscópio chegando, o que ele foi vendo dentro da célula, ele cada vez se impressiona mais com cada partícula daquela, o que ela é capaz de fazer. Agora imagine, o homem não sabia do átomo, a proporção que isso é coisa de pouco tempo, a gente não sabia nada. E aí, se você olhar o avanço que esteve, o que é que nós sabíamos do universo? Não sabíamos nada. Tinha aquelas ideias mais místicas do que agora a ciência vai trazendo ideias dentro das possibilidades dela, porque o mais evoluído, a luneta nossa aí, o Hubble, a capacidade dela ainda é pequena para maravilha, né? É uma imensidão aí de coisa. Agora, os espíritos, eles garantem que a vida, e a lógica filosófica mostra que realmente a vida. E os espíritos ainda, ele chega a dizer o seguinte, ele diz, num planeta como esse nosso, a maioria dos homens nem começou na Terra, como a condição nominal, pouquíssimos começaram. Então ele já está dizendo, já vieram de outros planetas. Um planeta primitivo. Não, ou pode ter vindo do primitivo que evoluiu para cá, ou às vezes um planeta que evoluiu e ele não pôde acompanhar, ele acompanhou e veio para cá. Então isso tudo pode ter acontecido, ou senão ele está num processo que ele veio como missionário, com uma missão, vai lá ajudar, igual... Nós não mandamos aqui o exército lá para o Haiti, vai lá para ajudar a paz e ajudar aquela gente. Quer dizer, se aqui na Terra nós fazemos isso, imagina no mundo espiritual. Ele deve fazer muito, olha, vai lá ajudar aqueles meninos lá que eles estão muito carentes. Vamos dar sequência aqui? D'Alessandro, você não quer continuar? Aqui são perguntas, viu, pessoal? O Allan Kardec, o professor Allan Kardec fez perguntas a respeito desse assunto, e os espíritos, né, que são pessoas que viveram na Terra também, né, ou em outros mundos, estão respondendo aí pra gente, tá bom? Então, por exemplo, a 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os seres humanos, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Resposta: não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Aí ele continua, Kardec, a 177A. Então, como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo? Resposta: ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, conforme a gente encarna, como fala o Sr. José Nilson, é um convite de Deus no nosso desenvolvimento intelecto-moral. Por isso que no planeta Terra a gente ainda vê pessoas extremamente intelectualizadas, mas moralmente muito infantis, né? Que não para refletir sobre as leis divinas, cientistas mesmo, os políticos, né? Ele só cresceu, usando a metáfora de Emmanuel no livro dele, Consolador, para evoluir precisa de duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade. Tem gente que só tem uma asinha, então não está podendo alçar muitos voos. Né? Então, D'Alessandro, quer dizer que a vida ela passa a ter sentido, então. A gente passa a ter objetivos na nossa vida. Que o objetivo é o nosso crescimento espiritual, né? O nosso desenvolvimento, a nossa evolução, e que vai depender muito do nosso esforço, e que aqui é um local onde nos encontramos mais ou menos todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Uns estão um pouco mais avançados, outros um pouco mais atrasados,
quem está mais avançado tem que dar o exemplo para quem está mais atrasado, para seguir esse exemplo, não é mais ou menos isso? E nessa caminhada, para que a gente possa também promover o progresso do planeta também, né? O planeta também vai evoluir com a gente, não é isso, doutor Nilson? A natureza, e a gente vai, talvez então, descobrir a beleza da natureza, porque até então a gente só está castigando a natureza. Hoje nunca se viu tanta destruição da natureza, principalmente a questão do plástico, né? A gente, o que se fala muito, as queimadas, a poluição. Como é que é esse processo, assim, doutor Nilson, para a gente poder entender que o ser humano, ele tem uma finalidade como um ser espiritual que vai crescer, mas ele cresce em cima da sua conduta, em cima do seu semelhante, em cima da sua casa, da sua morada? Como é que funciona isso? Porque a proporção que ele aprende, ele também vai fazer bom uso desse aprendizado. Então nós sofremos influência externa do aprendizado e vamos sofrer influência interna do nosso espírito. O externo não só da parte, por exemplo, nós estamos aqui sofrendo influência dos mares, dos rios, da poluição que nós mesmo causamos, vamos sofrer influência. Então nós vamos tomar consciência disso e querer mudar isto. Certo. E o homem tem condição de mudar na hora que ele tomar consciência como está tomando. Ele muda. Mas nós também sofremos a influência espiritual, tanto espíritos superiores como espíritos inferiores. E sofremos a experiência de dentro para fora do nosso espírito. A proporção que o nosso espírito vai evoluindo no saber e no amor, ele vai fazendo bom uso dessas possibilidades. E esse bom uso dessas possibilidades, ele vai avançando. Porque quanto mais ele evolui, o que é que ele vai se harmonizar com as leis da natureza? Ele vai se harmonizar com a natureza. Os espíritos superiores se harmoniza com o universo, ele não entra em desarmonia. Então ele vai se harmonizar com os animais, com as plantas, com o planeta, com os mares, e com os outros planetas e assim por diante, porque está tudo interligado. Se olha a Terra, por exemplo, a Terra pode existir sem o Sol? Não tem possibilidade de existir vida aqui sem o Sol. Mas a Terra, ela não sobrevive sem a Lua. Sem a Lua, que é aqui mais próximo, ela não sobrevive. Mas a Terra também, se ela poluir o mar todo, ela vai ter problemas terríveis para ela. Não tem como. Se ela destruir os rios, ela não consegue também vida aqui, viver. Se ela poluir demais o ar, ela não vai conseguir respirar, não vai ter. Então o próprio homem já começa a tomar consciência. Agora, entra ainda os interesses, dinheiro, tem gente ganhando com isto, tem gente que está poluindo. E não dá bola, né? Não, está poluindo e está ganhando muito. E não está dando importância. Está vendendo aí na praça à vontade e está ficando trilionário. Trilionário quase por minuto, não é nem a vida toda. Mas ele vai pagar o preço, porque você tem que se harmonizar. Por isso que os espíritos superiores, eles se harmonizam. Eu lembro uma vez, o cara falou, Chico, você tem essa casa simples, você podia, com tanto livro, ter várias casas. O Chico disse, mas para que eu quero mais do que uma casa? É assim que, olha como é que ele está. Ele está dizendo a verdade, para que eu quero mais do que uma casa. Então, normalmente, as pessoas, então nós vamos defender o planeta, será uma tônica daqui para frente. Agora, tem alguns que defendem por interesses, radicalismo, joga ideologia, joga política pelo meio. Não está defendendo o amando, ele está um amor da boca para fora. Sim. Mas se ele vai chegar um dia que vai fazer isto, porque é a casa nossa. Então nós temos que zelar. Se nós nos zelamos nessa casa e queremos zelar por outras também, mas que existe vida, e o espírito, à proporção que ele for evoluindo, ele se harmoniza com essa vida do universo todo, vai se harmonizar com Deus. Se ele se harmoniza com Deus, ele se harmoniza com tudo que foi feito por Deus. Certo. Alessandro, vamos dar uma sequência aí? Tem mais perguntas? Vamos, tem várias. Então vamos lá. Vou pular algumas, por exemplo, a 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Resposta, sem dúvida, eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material,
de acordo com o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Então a resposta já também mostra isso que a gente refletiu ainda há pouco, né? Nós somos espírito, estamos usando um corpo. Logo, os seres mais evoluídos que a gente não tem, às vezes, um corpo tão materializado como nós. Então, se quem leu a Revista Espírita de 1858 vai dar a dica para os espíritos, para Kardec. Júpiter é habitado. Quem habita Júpiter materialmente, assim, não é o nosso nível. Então, Chico Xavier em Júpiter, ele viria os espíritos encarnados, mas ele não viria os espíritos desencarnados. Devido ao grau dele evolutivo, de mediunidade. Ele conseguiria ver, só para dar um exemplo. Nós outros, que não temos a mediunidade por enquanto dele, nós nem os encarnados vemos. Então, por isso que na área da ciência, quando a ciência ainda não trabalha com espírito, só trabalha com esse tipo de matéria, fica difícil um astrônomo, um astrofísico falar, tem vida de encarnado e desencarnado em Júpiter? Para eles não, porque não conseguimos nem colocar sondas lá dentro devido à grande pressão, em Júpiter no caso, que é o maior planeta gasoso do nosso sistema solar. É graças a Júpiter que a Terra é protegida dos cometas, por causa da atração gravitacional. Então, assim, veja como a doutrina espírita traz ferramentas filosóficas para a gente entender as nossas limitações materiais e não, assim, ficarmos distante do verdadeiro progresso que nós somos convidados, que é o progresso moral. Que às vezes a pessoa se distancia desse, né, moral. Certo. Eu não sei se vocês conseguiram pegar, mas até o Allan Kardec entrevista um espírito lá em Júpiter, e ele, em determinado momento, ele pergunta assim, qual a sua idade aí em relação à Terra? Ele fala, olha, aqui eu tenho 6 meses, mas a minha idade psicológica, vamos falar assim, ela seria relativa a 30 anos na Terra. Equivale a dizer, por exemplo, hoje nós estamos assim, hoje você vê que a criança nasce quase que falando, né, doutor Nilson? Hoje, antigamente a criança ficava um ano com o olhinho fechado ainda, né? Hoje as crianças já estão tendo aprendizado, parece que está diminuindo a juventude, a puberdade, a infância, porque a quantidade de informação, ela é muito célere, né? Então está mostrando que naquele país, quanto menos a matéria cria impedimento ou resistência, mais fácil é o aprendizado, é o desenvolvimento, é o crescimento, não é isso? Então, quando nós temos outros planetas que não são materializados que nem a Terra, né? Porque a gente conhece é isso aqui, nossa referência é essa matéria. Mas como é que quando a gente desencarna, a gente está numa outra dimensão, mas estamos materializados também naquela dimensão, que é um outro tipo de matéria, né? É menos densa, você não consegue ver com o olho da matéria, mas você vê com o olho da alma. Então é uma outra dimensão que você utiliza um corpo que é diferente, que os espíritos passaram para a gente, que se chama de perispírito, quer dizer, o perímetro do espírito, em volta do espírito, o que envolve o espírito. Então no mundo espiritual, nós nos apresentaremos com esse corpo, que é semelhante a esse aqui, né? Então, nos outros planetas, que também tem a sua particularidade, o seu ambiente, o ambiente material, psicológico, o seu ambiente espiritual, é tudo na proporção daquilo que o mundo oferece para você utilizar como veículo de manifestação, né? Aqui é essa matéria que a gente tem, né? Mas em mundos mais adiantados, essa matéria vai ser eterizada, quintessenciada, e tem outros nomes aí. Mas é para entender que é diferente. Mas o senhor acha que aqui na Terra, essa matéria que a gente usa hoje, ela vai se tornar uma matéria menos deletéria, assim? Como é que eu poderia dizer? Uma matéria mais saudável? Como é que assim, como se fosse desmaterializando? O senhor acha que nesse decorrer aí de milhares de anos, o senhor acha que vai sofrer modificação essa nossa matéria? Talvez devido à alimentação. Seria assim, vai desbastando a matéria. Talvez. Isso. É como se fosse limando,
vai tirando a sujeira. Um lapidador, ele vai fazer isso. O camarada que esculpe esses artistas, ele vai pegando aquelas e vai cortando. O que vai lapidando um brilhante, ele vai tirando as impurezas e ficando mais velho. Com o correr do tempo, nós vamos fazendo isso. É como se fosse desgastando, o nosso perispírito vai ficando mais sutil, porque as coisas mais grosseiras vão desaparecer. Quem explica isso muito bem para nós, que eu acho um capítulo, é lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você lê lá o Santo Agostinho falando sobre esse tema. Porque ele fala de um planeta atrasado, um nosso, um melhor e um mais superior. Mais adiantado. Ele vai chamando a atenção, inclusive explicando, no planeta superior não existe mais doenças, não existe mais guerras. Olha que progresso. No planeta ainda, nós estamos no planeta de expiação, tem muito isto, nós estamos em prova e expiação. No planeta de regeneração ainda existe doenças, mas não desse jeito. Ele ainda desencarna, ele vai ter problema. Ele precisa encarnar, desencarnar, mas já com uma suavidade melhor do que essa nossa, que já há mais compreensão, já mais amor, já mais entendimento entre as pessoas. E num planeta superior nem isso mais existe. Então você veja, a proporção que vamos evoluindo, nós vamos também nos liberando disso. É como se fosse desbastando. Você vai deixando o perispírito, é como se fosse um escultor de você mesmo, porque essa escultura ninguém pode fazer por você, nem por mim, nem por Alexandre, nem por Caetano. Cada qual tem que fazer em si. Então não adianta a mãe querer achar que ela pode fazer isso para o filho, não. O filho é que tem que fazer. Mas ele vai fazendo, porque a proporção que ele for fazendo essa limpeza no próprio perispírito dele, a sutilidade, o espírito dele também vai adquirindo mais conhecimento, mais prática do amor. Então ele cada vez tem condição de habitar um corpo mais sutil, que ele mesmo está criando condições. Porque se ele envereda pelo caminho do amor, do bem, da caridade, ele naturalmente, no futuro, vai ter um corpo mais sutil. Mas é ele que faz essa conquista. Você vê, o corpo mais sutil, ele não dá para qualquer espírito, é o espírito. Por isso que Jesus fala na parábola lá da festa, que ele chega para a pessoa e diz: como é que você está aqui, não está vestido convenientemente? Ou seja, o teu perispírito não é perispírito para estar aqui, nessa reunião. Ou seja, a roupa tua, e essa roupa, nós somos alfaiate de nós mesmos. É como se a gente vai costurar essa roupa para nós. E ninguém vai poder fazer a tua roupa, é você que vai ter que fazer. E vai fazer com o correr dos tempos. E a melhor maneira de fazer é a gente tomar consciência. Olha, nós temos o ego, as coisas egóicas nossas. E nós temos as verdades divinas ensinadas por Jesus. E Jesus disse: se você tomar essas verdades divinas como marcha para a tua vida, que eu sou o caminho, estou ensinando esse caminho, você vai melhorar. Então, se o sujeito tomar o caminho do amor, do bem, da caridade, ele vai melhorar. Quem está com o caminho da inveja, do ciúme, da raiva, do ódio, da vingança, do egoísmo orgulhoso, vai ficar mais pesado. Tudo é questão de dimensão. Um corpo mais pesado, mais dimensional, ele não pode avançar. Por exemplo, eu lembro do Cassov dizendo: eu sou pequeno, mas eu só fito os Andes. Então nós aqui olhamos e vemos as verdades que Jesus trouxe, as verdades que o Espiritismo veio lembrar, e diz: olha, realmente existe, nós temos certeza que existem planetas melhores. Diz: mas eu ainda não tenho condição de habitar lá, porque ainda meus pés estão sujos de lama cravada aqui nesse chão. Então eu tenho que fazer uma limpeza minha, tomar um banho especial, e esse banho especial é mergulhando nas virtudes divinas, e ao mesmo tempo que eu for melhorando, eu vou também melhorando as pessoas que estão em minha volta. Porque na hora que eu tomo um banho, que eu melhoro, eu não quero ficar no chão sujo, eu também quero limpar o chão. Então ele tomou um banho, caprichou, ele não quer que a casa fique suja. Ele também vai lavando a casa, limpando. E a proporção que a casa dele ficar limpa,
ele precisa limpar as casas da vizinhança, porque senão vai ser ruim para ele. É igual a história do dengue. Oh, não adianta só você cuidar da tua casa, você tem que ver lá o vizinho, se tiver um criador do mosquito, você vai pegar dengue. Você também. Então você tem que melhorar do vizinho também, não é só a sua, não. É isso aí. D'Alessandro, eu queria... Vamos continuar mais um pouco, que o horário também avançou bastante, viu? Vamos lá, D'Alessandro? Vamos, ó, tem várias perguntas. Então vamos lá. Quem faz a nos seleção. Acompanhando, ó, é desde a 172 até 188. São várias, estão pegando algumas só, convidando. Então, olha a outra pergunta, a 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Olha a resposta, nem sempre, mas pode pedir. E se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Aí Kardec insiste, né, 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? Resposta, o grau de sua elevação. Então foi o que o senhor José Nilson falou, quanto mais a gente vai ganhando maturidade moral, despertamos as virtudes, e dentre elas tem a compaixão. Eu olhar com misericórdia perante o irmão mais novo, menos experiente, que é essa tarefa de Jesus, a condição de mestre, vem nos ensinar. E depois outros espíritos de alta envergadura, quem teve a oportunidade de ler esse livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, numa colônia espiritual, ele vê uma palestra de Asclépios, um benfeitor, ele fica tão admirado que faz a pergunta: o Asclépios ainda reencarnará na crosta? Olha a resposta. Sim, poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus, exclamei, André Luiz, como é grandioso semelhante estado de elevação. Aí respondeu o benfeitor que estava acompanhando ele: de modo algum, Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade, mas está se preparando para representar a Terra diante da constelação de Hércules. Então você vê, olha os graus, como falou o senhor José Nilson, né, de diversos benfeitores do universo que vêm nos auxiliar. Então esse é um convite sempre para a gente parar e refletir. O convite da vida, eu estou ouvindo de maneira amorosa ou infelizmente como um estudante? Eu peço para o professor, que é o mestre Jesus, eu vou ali no banheiro, mas não quero voltar para a sala de aula para passar pelas provas. Né? Então, fica essa reflexão. Mas aí, então é o seguinte, ele colocou duas possibilidades, doutor Nilson. Você pode pedir, ó, eu quero reencarnar na Terra. Ou então o senhor deixa o pessoal escolher. Você acha que nós estamos... Que fase? Estamos escolhendo ou estamos implorando para vir para a Terra? Às vezes a gente escolhe. E o benfeitor com muito... eu gostaria de um planeta ali que... Aí o benfeitor diz, olha, é melhor você ainda ficar na Terra, porque para ter o grau evolutivo, se você for para o outro, é como se vai dizer lá, você está vestido, não está vestido convenientemente para estar na festa, que ali já é uma festa. Então nós precisamos entender esses caminhos, porque faz parte. Então por isso que os espíritos... eles fazem o seguinte, em vez de ele ficar reclamando, ele aproveita a oportunidade e vai fazendo todo instante as possibilidades que a vida está dando para ele. Então, aqui, vamos trabalhar aqui, vamos fazer o que nós podemos. Então, eles aproveitam o momento para trabalhar aquele momento. Ele está na Terra, é a Terra que é uma escola abençoada, a Terra é uma escola fantástica, aí para todos nós. E aí também entra um outro problema grave, né? Porque nós estamos numa fase que você precisa vestir a matéria para você passar pelo processo de evolução. E quando você vai vestir a matéria e você é impedido disso, através do aborto e tantas outras situações aí difíceis da vida. Então, esse é um outro problema que nós podemos encontrar, né, doutor Nilson? Que eu acho que vale a pena, num próximo programa, né, a gente poder discutir esse assunto, porque a gente vai ver que é de grande interesse nosso ir para frente de batalha, porque só assim você cresce. E às vezes você assiste a pessoa com dificuldades imensas,
indo para frente. Nós assistimos agora essa Olimpíada das pessoas com deficiência. Certo. Exemplo belíssimo de pessoas com uma limitação imensa e fazendo coisas fantásticas. Nós tivemos aquele menino, o Daniel lá, 28 medalhas, o rapaz ganhou. Não é fácil você ser atleta para ganhar 28 medalhas em Olimpíada. Diz, é dificuldade. É muito difícil isto. Então, você assiste uma Ellen Kelly dá um show com aquela cegueira, com aquelas deficiências todas. Nós assistimos há pouco tempo o físico nosso que ficava na cadeira de roda dando uma lição para todo mundo. Mas nós assistimos, nós temos deficientes visuais em todas as áreas de saber nosso. Nós temos cadeirantes em todas as áreas fazendo trabalho bem. Pessoa surda, muda, fazendo trabalhos fantásticos. Nós temos inclusive até pessoas vivendo psicopatias e fazendo trabalhos no meio dessas dificuldades imensas. Então nós devemos olhar essa gente até para reclamar menos. Porque está todo mundo nesse processo de crescimento. Está todo mundo buscando o seu crescimento. Às vezes de uma forma um pouco desordenada, atrapalhada, mas entender que está todo mundo buscando um ideal que é o seu crescimento, a sua evolução. Isso pode acelerar com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, com a lição do Evangelho do Cristo. Aí nós temos até dizer, o que é que eu posso fazer? O cara diz, olha, você já tem o material, a luz já está aí apontando a estrada já está iluminada. E minha parte? Se agora a sua parte é caminhar na estrada. Você já tem a vantagem que a estrada está iluminada. Está iluminada. É melhor do que caminhar numa estrada escura que você pode cair no buraco. A estrada está iluminada pelo Evangelho. Tá é verdade. Boa colocação, viu? Está iluminada aí pelos... Muita gente já passou na nossa frente, já trouxe muitas vantagens para a gente. O Zé Nilson está falando da questão da conduta, do comportamento que Jesus que veio trazer para a gente, que é um modelo para nós espíritas, né? Então a gente já tem um norte a seguir. Isso é muito interessante, porque quando você não tem norte é cabeçada para lá, cabeçada para cá. Mas sempre nos ofereceram algo de segurança para a gente, ou alguém para nos orientar. Bom, nós temos que encerrar essa parte, vamos iniciar o Evangelho, a partir do Evangelho. E caiu aqui de uma forma aleatória o poder da fé, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou pedir que... Eu não sei se a gente dá tempo de a gente ler alguma coisa. Um pedacinho dá. Dá um pedacinho? Dá? Você quer ler, Dalissa? Então vamos lá. Eu esqueci os óculos. O secretário. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele e lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse, Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança e foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu, é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 e 20. Agora Kardec chama atenção, no sentido próprio, exceto que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo, mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas a que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os seres humanos. Então, bem didático para todos nós, né? O convite, como o Sr. José Nilson está dando ao redor da gente, tantas pessoas estão usando a fé, ou seja, a palavra fé vem do latim fides, que significa confiança, mas é uma confiança na vida, em Jesus, e começa nele. Por isso que fé não é presunção. A fé não é filha do orgulho, porque a presunção é filha do orgulho. Então, nesse capítulo, Kardec até vai dizer, a fé verdadeira e sincera faz com que a gente se transforme em espíritos mais evoluídos. Então, uma coisa é crença, outra é convicção.
Crença é algo passageiro. Convicção é algo do espírito imortal, quando ele desenvolve as virtudes dentro dele mesmo. Certo, muito bem. Doutor Nilson, vamos... Acho que agora está para encerrar, né, Paulinha? Então, doutor Nilson, fé. Não, pode. É uma coisa tão importante, senão Jesus não teria batido nessa técnica várias vezes. Jesus, várias vezes, em várias passagens, ele chama a atenção da fé. Porque a fé, tem alguém que diz, é uma virtude, como os teólogos, os filósofos, virtude teologal, que eles usam o termo. Mas, na realidade, é uma virtude divina a fé. Igual como é a virtude divina, a caridade, a bondade, tudo faz parte. Você vê que os Espíritos colocam lá, o Paulo, a fé, a caridade e o amor lá. Ele vai colocando junto, e a esperança como junto. Então a fé é a certeza, você ter certeza. É como a gente diz assim, você está com essa caneca aqui, se eu soltar ela vai cair aqui. Eu tenho certeza, e todo mundo tem certeza que isso. Então, se eu soltar vai acontecer, porque... Então as pessoas que têm fé, mesmo para valer, ele tem certeza. Então precisa ser treinado. Eu vejo nossos irmãos evangélicos falam muito em fé. Então eu vejo que muitos, lógico, alguns não estão entendendo, outros estão. Eles vão desenvolver muito a fé porque eles têm treinado sobre isto. Então treina, igual o espírita. O espírita fala muito na caridade. E muitos têm treinado isto. Então vai desenvolver muito essa virtude da caridade, porque eles vêm treinando isto. Então a fé, você ter certeza. Então nós temos certeza que Deus existe, não é mais concepção filosófica, nós temos certeza que Ele existe. Se temos certeza que Ele existe, e temos certeza dos ensinamentos do Mestre Jesus, então significa o seguinte, se fizer como Jesus fala, essa fé realmente ela vai fazer, vai tirar a montanha do lugar, porque ela é real, é como você ter certeza, mas você, para ter certeza, não adianta você dizer da boca para fora, eu tenho fé disso, não, você tem certeza e viver naquela certeza, aí esse que tem fé, porque ele tem fé e pratica as coisas das virtudes divinas que a fé está junto. Esse aí consegue fazer coisas impressionantes. Por isso que você olha essas grandes figuras espirituais muito desenvolvidas, eles fazem coisas que é impressionante. Porque eles têm certeza, mas eles vivem em harmonia com aquilo. Você pega um grande cientista, às vezes ele vai fazer uma descoberta, o Edison, que é um exemplo, Tomás Edison, fazendo as pesquisas e nada dando certo até que ele descobre lá a lâmpada. Mas ele tinha certeza, só que a certeza dele estava em cima do conhecimento que ele tinha. O conhecimento que ele tinha dizia, olha, eu tenho certeza que esse caminho está certo. Eu não estou acertando direito a vereda correta, mas vou chegar. Essa certeza, então essa certeza vem às vezes com o conhecimento, com a prática do amor, essa certeza que, infelizmente, uma pessoa que não acredita em Deus, só acredita na matéria, a fé dele não pode ser muito grande, porque ele está lá em cima só da matéria. É vacilante, né? Ele precisa sair dessa matéria assim convencional para ele poder entender profundamente essa fé. Mas a fé é algo muito importante. Então, tenha fé, por exemplo, em Deus em primeiro lugar, tenha fé nas possibilidades suas. Sobretudo se você estiver trabalhando num caminho de dignidade, trabalhando num caminho de respeito com o próximo, com você e com a natureza, pode ficar certo que vai acontecer o que você pensa. Certo. Pessoal, nós temos a propaganda da caneca, né? Então vamos colocar aí na tela. A propaganda da caneca é uma campanha que nós fazemos em nível mundial, né? Mundial. Você do mundo todo, né, pode ligar e comprar essa caneca. Esse telefone é 996-525831. Paulinha, nós estamos com um problema com esse telefone, viu? E vamos fazer o seguinte, pessoal, você que está nos ouvindo, se não tiver êxito com esse telefone, deixe marcado nas redes sociais do programa Nas Redes da Caridade ou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, para que você faça o seu pedido da caneca. Essa caneca ela tem um custo de R$30.
compre essa caneca, dê de presente, que você vai estar auxiliando o programa Nas Redes da Caridade a estar no ar, tá bom? E também vai estar ajudando, auxiliando o Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros nas suas obras sociais. Então, veja o telefone 996525831 ou então pelas redes sociais e mande agora. Faça o seguinte, um direct, não é isso? É direct? Se pronuncia? Então, mande um direct agora para que você possa divulgar essa mensagem que nós estamos passando e você acaba adquirindo a sua caneca. Pessoal, o programa acabou. Sinto em dizer, o tema é muito convidativo, esse tema está muito bem exposto em todas as obras que faz parte o arcabouço da doutrina espírita, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese. Nós vamos ter o Livro dos Espíritos, depois o professor Allan Kardec ele vai escrever o Livro dos Médiuns, né? Todo mundo é médium, todo mundo é médium. Lê esse livro que você vai entender. Depois ele vai escrever esse livro, o Evangelho, que é segundo a visão espiritual dos Espíritos, segundo o Espiritismo. Depois ele escreve um livro chamado Céu e Inferno, que vão ser mensagens de espíritos que se encontram num estado de céu ou um estado de inferno, um estado de felicidade ou um estado de perturbação. E depois ele vai finalizar com uma obra chamada Gênese. Todas essas obras vai estar sendo falado esse assunto sobre há muitas moradas na casa de meu pai, da vida fora. Isso, mostrando Santo Agostinho, qual é o capítulo para as pessoas lerem. O doutor Nilson vai pegar aqui, dá muitas moradas, né? Terceiro, capítulo terceiro. Hein? Terceiro. É o capítulo terceiro. Terceiro. Né? Então, o nosso Google da Alessandro, capítulo terceiro, Santo Agostinho, vai falar sobre as moradas, né? Quer falar o item? Não, Alessandro, não vai humilhar a gente, não. Tá bom. É mesmo. Há muitas moradas na casa do meu pai. É um capítulo há pequeno. Muitas isso. É todo ditado pelo Santo Agostinho. Isso. Então vale a pena ler. Dá uma lida. Isso, leia que você vai entender. Todo o programa está resumido nesse capítulo aqui do Santo Agostinho. E depois você pode fazer o seu comentário junto às redes sociais aí, tá bom? As suas colocações. Pessoal, foi um prazer muito grande estar com vocês nesses breves instantes aí que estivemos juntos. Desejamos a você um sábado muito feliz, um fim de semana bom, com a sua família. Aproveite, descanse, aproveite e trabalhe, aqueles que estão trabalhando, que estão em plantão, nas suas mais variadas situações de trabalho. Que todos nós sejamos felizes e busquemos sempre esse ideal do crescimento, que nada mais é que você vai buscando através da sua paciência, da sua tolerância e principalmente da sua fé em Deus, da justiça divina, que não permite que nós não soframos nada que não seja aquilo que nós próprios criamos, e nós não carregamos nenhum fardo que não esteja de acordo com aquele peso que estamos condicionados ou estamos habilitados a suportar e a superar. Todos nós temos essa condição de superar todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida. Divida esse peso com os bons espíritos, com Jesus, e o seu fardo ficará mais leve e suave e você vai encontrar um pouco mais de paz. Até o próximo sábado, se Deus permitir. Até mais.